Fala aí, amigo ligado no Toque Passe, estamos de volta aqui, segunda-feira, passou o feriado e é dia mais uma vez de falar de futebol americano. Hora daquele nosso boletim aqui, 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta, o assunto é NFL, logo pelas manhãs aqui no Toque Passe. Então fica ligado, dá aquela curtida no vídeo, assina o canal, compartilha o Toque Passa, clica no sininho aqui embaixo para receber notificação sempre que um vídeo novo for publicado. E agora vamos lá falar de NFL então, roda a vinheta. Vamos lá, vamos começar com notícias um pouquinho mais leves, um pouquinho mais tranquilas, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Chicago Bears, porque o Matt Nagy, o treinador Matt Nagy, anunciou que ele vai ser o responsável por chamar as jogadas do ataque mais uma vez nessa temporada. Na temporada passada foi o Bill Lazor, o coordenador ofensivo, que fez essa função, né? A gente lembra que teve algumas dificuldades, o time pecava, não conseguia encontrar um ritmo no ataque, né? Aí tinha a culpa do Trubisky, culpa do Nick Foles, agora vai ser o Andy Dalton, e o Matt Nagy falou que ele que vai assumir, ele que vai chamar. Na reta final foi mais ou menos ele que assumiu essa posição aí, agora desde o começo o Matt Nagy vai ser o responsável por essas jogadas. Resta saber se o Andy Dalton vai ser o cara que vai conseguir dar uma vida nova para o Chicago Bears, né? O Trubisky foi embora, o Trubisky agora é do Buffalo Bills. O Foles está lá como segundo quarterback, pelo menos no depth chart ele está como segundo. O Andy Dalton falou que também só ia se pudesse ser o titular, e é isso que deve acontecer. Bom, a segunda notícia que eu quero trazer é com relação ao preço do Jimmy Garoppolo, né? O San Francisco 49ers falou que vai querer uma escolha de primeira rodada para trocar o Jimmy Garoppolo, né? Eles que pegaram a escolha número 3 nesse draft. Vão buscar um quarterback, quase certeza. Resta a dúvida de quem vai ser esse quarterback. Muita discussão aí, Mac Jones, o Lance, quem que vai ser esse quarterback. Muita discussão, a gente debateu bastante aqui e vai debater, porque faltam aí 24 dias para começarmos o draft. Mas pediram uma escolha de primeira rodada. Vai rolar? Duvido. Me parece que é aquela questão de um preço que eu vou colocar que vai compensar se eu trocar, né? A ideia dos 49ers é manter o Garoppolo como titular, independentemente de quem eles draftarem nesse próximo draft, nesse próximo dia 29. E faz sentido, tá? Então você dá um tempinho para ele, você vê como é que ele vai estar no camp, como é que ele vai reagir a essa competitividade, nessa disputa pela posição de titular. Se ele responder bem, você mantém o cara lá, tem um cara já pensando no próximo ano. Para você fazer uma troca, você vai conseguir render bem na próxima temporada, ou então, quando estiver acabando, já ali, quando estiver perto de começar a temporada, alguém vai oferecer um caminhão aí de picks para você, para ter o Jimmy Garoppolo. Se ele não responder bem, bom, é normal você mantê-lo ali para dar uma posição para o seu um pouquinho de experiência para o seu quarterback que você draftou, e testa como é que vai ser depois no mercado, você dispensa ele, resolve a situação mais para frente. Neste momento, Jimmy Garoppolo vai ser lá. E os Patriots vão atrás dele? Bom, todos os reports falam que é improvável, tá? Por mais que faça sentido você pensar o Jimmy Garoppolo voltando para New England, já conhece o sistema e poderia até voltar perto da temporada, porque ele já conhece como é que o McDaniels trabalha, como é que o Bill Belichick trabalha, mas não vai, eu acho pouco provável que eles façam isso neste momento. Principalmente por preço de uma primeira rodada. Esquece, primeira rodada pelo Garoppolo não vai rolar de jeito maneira. E a notícia mais complicada aí pra gente falar é porque na sexta-feira, na parte da noite, já a polícia de Houston anunciou que está abrindo uma investigação sobre as acusações, as alegações de assédio sexual envolvendo o Deshaun Watson. Uma situação bem complicada, né? Já são 21 processos. A Sports Illustrated, uma 22ª vítima, disse que também foi assediada, mas que não registrou queixa. O advogado que defende essas mulheres, né, ele deixou elas sem nomes, né, ela colocou só com Jane Doe, porque ele está protegendo essas mulheres, ele afirma isso aí, é o Tony Buzbee, que foi candidato a prefeito em Houston, e ele fala que ele não confia na polícia de Houston, porque ele já foi candidato à prefeitura, e ele já teria criticado algumas autoridades lá. O advogado do Deshaun Watson, o filho dele trabalha na polícia, então ele não confia na polícia de Houston, mas de qualquer forma, até por conta de vários números de mulheres alegando isso aí, que seriam sempre em sessões de massagem, né? Todas elas seriam massagistas, e aí chama atenção, né? Porque
São 22 vítimas, tem mais algumas mulheres que o advogado dele mostrou lá que teriam feito massagem no Deshaun Watson e ele não teria cometido crime algum. E aí chama atenção, né? Quantas massagistas o Deshaun Watson está contratando aí no período de um ano? Teria sido março de 2020 que ele começou a fazer, essas alegações vêm de março de 2020. É no mínimo estranho, né? Porque a gente está acostumado com profissionais, com atletas, e eles geralmente têm o próprio massagista, a própria massagista. É estranho você pensar que pelo menos 22 mulheres, mais do que isso, quase 30 mulheres foram massagistas do Deshaun Watson no período de um ano. É no mínimo suspeito, a gente tem que esperar tudo, a investigação, a NFL está acompanhando de perto. É certo que a equipe do Houston Texans também está acompanhando muito de perto, porque não sabe o que vai acontecer, não sabe se vai ter o quarterback na próxima temporada. Eles não queriam trocar de jeito maneira, né? Eles queriam manter o Deshaun Watson porque ele é importantíssimo com toda certeza. Mas agora estão debatendo até a possibilidade do Alex Smith ser contratado para ficar ali, porque você não sabe, daqui até setembro, até quando a bola começar a voar, muita coisa pode acontecer. O Deshaun Watson pode acabar sendo punido preventivamente pela NFL, ou então esse caso pode ter ido um pouquinho mais adiante. A gente pode ter uma conclusão já dessa situação toda. Sei que está muito estranho. O Deshaun Watson não se pronuncia desde o dia 16 de março, só por meio de seus advogados, alegando ser inocente, é claro, é óbvio, ninguém vai falar o contrário. Mas é uma situação muito, muito, muito preocupante. 21 processos, uma 22ª vítima e todos tendo esse padrão, um comportamento bem similar entre um caso e outro, ele expondo o órgão sexual, duas alegam que foram agredidas por ele, outra diz que foi forçada a realizar sexo oral. Então é uma situação muito complicada, a gente vai seguir acompanhando por aqui. Quarta-feira a gente está de volta, quem sabe com mais notícias, mas quem sabe com mais notícias boas. E vamos fazer um mock draft aqui, vamos começar a discutir aqui quais serão as primeiras escolhas. E eu vou trazer as que eu acho que devem ser as escolhas e depois aquela que eu vou tentar acertar, tá? Mais perto do draft eu vou tentar acertar quem ganha, mas daqui por diante eu vou trazer quais seriam as minhas escolhas no draft. Então fica ligado no Toque Passa, curte o vídeo, assina o canal e aquele abraço.